Bom, pessoal, passando aqui para gravar mais um vídeo para vocês, né? Dando continuidade aí aos conteúdos de geometria analítica. Hoje a gente vai falar sobre distância entre pontos. Então, seja dois pontos A e B, tá? A gente define a distância entre A e B como sendo o módulo ou a norma do vetor AB. Ou seja, né? A gente sabe que o vetor AB ele é dado por a representação dele, né? Na base canônica que a gente está fixando. É dado por B menos A, então a gente quer calcular o comprimento, né, desse cara, que a gente sabe que é a primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado, mais a terceira coordenada ao quadrado, a raiz disso. Tá? E o que a gente está fazendo, né, geometricamente, é calculando o comprimento, ou seja, a distância de A a B, é justamente calcular o comprimento, né, do segmento que liga A e B, tá? Que é esse segmento amarelo que vocês estão vendo aí. Então vamos para um exemplo. Então a gente pega aqui, seja dados esses dois pontos A, B, então determine o lugar geométrico dos pontos X que equidistam de A e B. Ou seja, aqui, observe o seguinte, a gente quer encontrar, né, uma expressão, ou seja, o lugar geométrico dos pontos que têm a propriedade de serem equidistantes do A e do B. Então, como a gente não sabe, a gente pega x como sendo um ponto arbitrário. Pegue x da forma xyz. Então, a ideia é que a condição que a distância de A a x e a distância de C igual à distância de B a x nos forneça uma condição para o x e o yz satisfaça essa alguma condição para que isso seja verdade, né? Então, vamos calcular a distância. Do lado esquerdo eu tenho a distância de AX e do lado direito de BAX. Aí vou tirar a raiz elevando ao quadrado, tá? Depois a gente vai tentar abrir esses quadrados aí. Então, observe que o 1 representa o lado esquerdo e o 2 o lado direito. Então, abrindo, a gente obtém essa expressão, essa igualdade aí, que vai nos fornecer, tipo, do lado esquerdo a gente pode substituir, do lado direito a gente tem essa outra expressão. E aí, dá para a gente, observe que a gente passando o x quadrado para o outro lado, ele está aqui do lado esquerdo está com um sinal positivo, ele vai para o outro lado com um sinal negativo, e aí dá para cortar o x quadrado com x quadrado. Mesmo assim, o y ao quadrado com y ao quadrado e o z quadrado com z quadrado. Tá? E aí a gente obtém uma outra expressão equivalente, que é essa que a gente vê em seguida. Tá? Dessa aí a gente pode colocar tudo para um lado da igualdade e a gente obtém essa expressão, que é a expressão de um plano. Ou seja, o que a gente acabou de fazer foi que a condição para que o ponto x, y, z, né, o x com coordenada x, y, z, equidistam de A e B, tá? Os pontos têm que satisfazer essa equação, que é a equação do plano. Ou seja, todo ponto deste plano satisfaz, né, a condição requerida. Tá? Geometricamente, isso nos diz o seguinte: ó, aqui está o ponto X qualquer, e aí a gente achou o plano, que é esse plano cuja equação a gente obteve. Tá? Uma coisa interessante, ó, observe que esse plano ele é perpendicular ao segmento, ou o segmento é perpendicular ao plano. Por quê? Porque só é você ver que o vetor AB ele é paralelo ao vetor normal do plano, tá? E aí acabamos aqui, tá? Lembrando que o lugar geométrico que a gente encontrou é o plano, né? Ou seja, a gente tem um plano de pontos, né? Um plano que satisfaz a condição de serem equidistantes de A e B. Ok? Obrigado aí. Até mais. Até o próximo vídeo.